Boa tarde a todos. Boa tarde você que está nos acompanhando por todo o sistema Canção Nova de Comunicação. Sejam muito bem-vindos. Você também que está aqui no rincão do meu Senhor. Tudo bem? Ixi, está muito fraco. Gente, eu recebi uma missão agora meio que complicada, hein? Depois do almoço, ainda falar sobre um tema bem difícil, que muitos de nós cristãos, nós acreditamos, mas nós não nos preparamos para esse dia, que é a morte. Mas eu não vim aqui para falar desta morte, eu quero acrescentar aqui a boa morte. E também já quero aqui pedir a intercessão de São José, ele que a igreja também reconhece nele como patrono da boa morte, porque morreu ao lado de Jesus e de Maria. Que bela morte, né? Por isso que é boa morte. Quem aqui não sonha em morrer ao lado de Jesus e de Maria? E nós podemos morrer ao lado de Jesus e de Maria, ao lado de São José. Por isso eu quero iniciar a minha partilha com você dizendo a paz de Jesus, o amor de Maria e os cuidados do glorioso São José. Amém? Meu nome é Ederson José, sou natural da cidade de Itapetininga, interior de São Paulo. Sou casado com a Érica Fernanda, também missionária aqui da comunidade de Canção Nova. Tenho 2 filhos, a Maria Luísa e o Sávio José, tá bom? E nesta tarde de hoje, de sábado, eu quero aqui partilhar com você sobre a morte, mas também a ressurreição, sobre essa esperança que não decepciona, não é esperança no homem, mas em Deus. Se a esperança diante do homem, nós só nos decepcionamos, diante de Deus essa esperança não decepciona. E na verdade, Deus ele não traz a esperança, Ele é a esperança. Amém? Você que trouxe a Bíblia aí, é bem curtinho, mas eu convido você a abrir a palavra. Salmo 71, versículo 5. Salmo 71, versículo 5. Nós vamos meditar sobre a esperança. Essa esperança, como eu disse, que não decepciona. Todo mundo trouxe a sua palavra? Vamos lá. Tu és a minha esperança, ó Senhor. Tu és a minha esperança, ó Senhor. Você que trouxe a sua palavra, você que trouxe uma caneta, grife essa palavra aí e coloque a data de hoje. Dia 1º de novembro. Você vai colocar ainda mais onde você esteve nesse dia, Canção Nova, no acampamento, na cura dos traumas da morte. Porque Deus vai falar ao seu coração. Talvez hoje, esta palavra ainda não caia, mas um dia você vai abrir esta palavra, vai ter a data de hoje, 2025, neste ano. Esta palavra, ela vai te ajudar, pode ter certeza. Por isso que é bom, diante da palavra, diante da partilha, diante da pregação, a gente anotar tudo aquilo que Deus vai trazer ao nosso coração neste final de semana, porque muitas vezes a nossa memória nos trai, não é verdade? Eu tenho muita dificuldade, por isso que eu gosto de anotar, eu gosto de escrever, porque quando eu me esqueço, a minha anotação me salva. Então anota aí essa palavra, Salmo 71, versículo 5. Tu és a minha esperança, ó Senhor. Talvez, meus irmãos, para muitos de nós, a morte, olhando pela ótica do mundo, seja uma tragédia, uma fatalidade, não é mesmo? Abrindo parênteses aqui, foi até engraçado,
que ontem uma irmã de comunidade estava em casa, está dormindo em casa, que ela veio para um casamento, e ontem a gente ficou partilhando sobre a vida, sobre as realidades, e ela por muito tempo ela cuidou do Padre Jonas, nosso querido fundador aqui da Canção Nova. Gente, foi uma partilha tão gostosa, uma partilha de eternidade, coisas do céu. Aquilo foi me enchendo o coração de tal forma, gente, que somente pela ótica da fé a gente pode entender, de fé, de esperança. E ela foi falando que ela foi vivendo com o padre, as coisas que o padre falou para ela, e aquilo, meu coração só estava almejando o céu, a eternidade. E às vezes a gente esquece da morte, né? Porque a gente quer o céu, a gente quer a eternidade, mas precisa passar pela morte. E essa mesma pessoa, né? Hoje, ao deixar ela na igreja para ela que pudesse ficar no casamento, participar do casamento, ela falou assim: você vai pregar hoje? Eu falei: vou. Uai, mas você tem experiência com a morte? Diante da morte? E ela é muito engraçada, né? E eu achei muito interessante o que ela falou. Porque ela falou assim para mim: você vai falar sobre a morte, mas você tem alguma experiência diante da morte? Porque, às vezes, meus irmãos, para a pessoa que vai falar sobre a morte, a experiência, precisa ter uma experiência assim, no sentido de ter enterrado alguém, perder alguém, lógico. É fundamental, porque a pessoa que teve essa experiência profunda com o pai, com a mãe, temos aqui irmãos da comunidade, que eu vivenciei, participei, irmãos que teve que enterrar os seus filhos de colo, gente. Mas aquele meu coração, que ela falou, é muito interessante, porque amanhã é dia de finados. Amanhã é dia de a gente rezar por aqueles que não estão mais aqui. Mas também a igreja nos convida a fazer uma reflexão profunda da nossa vida. Nós que estamos aqui. Talvez você, não, assim como eu, não enterrou o seu pai, não enterrou a sua mãe, mas nós precisamos nos preparar para esse dia. Nós precisamos, neste final de semana, hoje, amanhã, neste acampamento, viver essa experiência na cura dos traumas da morte. Eu não sei se você tem medo de morrer. Eu vivo um processo assim, que estou aprendendo. E São José, ele tem me ensinado muito, gente. Como um bom devoto de São José, tem me ensinado muito. E quando a gente pensa na morte, quem é apegado às coisas desse mundo sofre bem mais. Quem não é apegado às coisas desse mundo, não sofre como aqueles que são apegados. Então, a primeira experiência que eu faço é esse de desapego. Desapego das criaturas e não do Criador. Porque todos nós, diante de Deus, nós somos criaturas. E Ele é o Criador. E o primeiro processo diante da morte, nesse cura dos traumas da morte, é exatamente isso. Eu, Ederson, não tenho controle diante da vida, diante das coisas. Eu não tenho. Você também não tem. E por isso que a igreja, a mãe igreja, gosto muito desta palavra, você que é católico, você que professa a sua fé, você precisa acreditar na eternidade. Vamos professar a nossa fé? Olha bem, naquilo que a gente vai rezar, nós vamos professar a nossa fé. Vamos ficar em pé? Vamos lá. Bem alto. Se o Ministério de Música puder ajudar também. Vamos lá. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Uma salva de palmas para a nossa Igreja Católica. Pode se sentar. Na vida eterna. Amém. Nós professamos essa fé, meus irmãos. E nós precisamos professar com os lábios e também com a nossa vida. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. E nossa igreja é bela, gente. A nossa igreja é rica. E neste final de semana, nós precisamos sim rezar por aqueles que não estão mais aqui. Aqueles que já estão na eternidade. Por isso que a igreja também nos convida no dia de amanhã. E ao cemitério? Quem aqui vai ao cemitério? Algum tempo atrás, já faz um ano, eu escrevi esse livro. No final da minha partilha, eu quero partilhar com vocês, se der tempo. Mas eu escrevi esse livro, aqui pela editora Canção Nova, sou filho da comunidade, e encho a minha boca para falar, sou filho do Padre Jonas. E o tema do livro é justamente isso, e se a morte chegasse para você hoje, o tema deste livro. E quando eu escrevi, foi justamente logo após o falecimento do Padre Jonas, no dia 12 de dezembro de 2022. Depois da morte do Padre Jonas, eu tive uma intuição. Eu gosto de escrever. Quem me conhece sabe que eu gosto de escrever. E eu já tenho um livro, escrevi sobre São José, né, a paternidade de São José. E depois que também eu vivi uma experiência de uma pessoa que me procurou, que leu o livro da paternidade de São José, ela falou assim para mim: Ederson, o meu pai, ele era viciado em bebida, né? Bebia muito, isso foi o ano passado, e ele bebia muito, alcoólatra, e eu rezei muito por ele, para ele parar de beber, muito, me cansei até de tanto rezar. Mas ele falou algo assim interessante, que ele começou a recorrer a São José. A São José, não pelo seu pai, pela alma do seu pai. Olha que interessante, gente. Porque às vezes a gente pede algo para Deus e a gente não sabe os mistérios de Deus. Porque às vezes você pede para que Deus devolva a vida àquela pessoa. Às vezes aquela pessoa está no UTI, está no hospital, não sei. E às vezes você quer que aquela pessoa sobreviva, mas se aquele dia Deus quer recolher aquela pessoa para o céu. E às vezes a gente quer mudar os planos de Deus. E justamente isso, ele começou a rezar pela alma do seu pai, E em março do ano passado, o pai dele foi para a UTI, ficou muito mal. E ele rezando pela alma do seu pai, pela conversão, que São José pudesse acolher a alma do seu pai, quando estivesse preparado. E no dia 19 de março, dia de São José veio buscar a alma do seu pai. E olha que interessante, gente, que providência. Padre Jonas fala que nada é coincidência, tudo é providência. O hospital que ele estava era o hospital de São José. No dia de São José. E também, naquele processo do velório, difícil, né? Talvez você que viveu esse processo, você sabe que não é fácil, e você tem que resolver aquela parte burocrática. E naquele processo, ele pediu para um amigo resolver as questões das flores. E foi comprar flor, não tinha, aquela mais barata. E justamente foi o lírio que o amigo dele comprou. O pai dele foi enterrado envolto do lírio, cheio de lírio, no dia de São José. Naquele momento ele falou que o coração dele ficou em paz. Aquela dor, mas aquela dor com uma paz assim que somente pela ótica da fé a gente pode entender. E hoje, meus irmãos, nós somos convidados a justamente isso. Olhar essa vida não com a ótica do mundo, mas com a ótica da fé. Qual que é a ótica da fé? Um olhar de esperança.
Não uma esperança com aquilo que a gente vê. Se a gente vê, não é esperança. Aquilo que a gente não vê. Mas essa expectativa diante da morte, quando a gente tem esse processo de enterrar alguém, e a gente precisa passar pelo luto, não tem como, mas entender, nós que somos católicos, que professamos nossa fé na vida eterna, que a partir do momento que a gente enterra aquela pessoa, a gente está preparando aquela pessoa para o céu, para a eternidade. Amém? Então, meus irmãos, que você saia convencido daqui nesta tarde. Na ótica do mundo, nós enterramos pessoas somente. Somente isso, gente. Por isso que para o mundo é uma tragédia enterrar alguém que a gente ama. Se você for no cemitério, visitar no dia de amanhã aqueles que já faleceram, nossos irmãos, ou se você participar num velório, gente, é triste, não é algo assim belíssimo, algo assim, pelo amor de Deus, mas a gente precisa, por meio da oração, e Ave Maria é justamente isso, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora. Amém. Exatamente isso, porque diante da morte, se nós vemos somente pela ótica do mundo, gente, essa vida é uma tragédia. E eu fico aqui pensando, gente, eu estou com 42 anos, se a nossa vida, ela for somente aqui neste mundo, gente, seria tristeza demais. Você imagina a gente viver, crescer, envelhecer, morrer, acabou. E pela ótica da fé, tudo se inicia a partir desta morte aqui nesta terra. Por isso que nós, cristãos, eu e você, nós precisamos nos preparar para a morte. Mas como assim? O que é esse preparo? Não é esse preparo estético, externo, mas esse preparo da alma. É buscar essa santidade. É buscar diante aquilo que a igreja nos dá, a Santa Missa, os sacramentos. Você rezar. E toda oração, ela precisa ser uma oração de eternidade, que nos leva para Deus. Uma oração que não pare aqui somente nesta terra. Continuando. A igreja nos ensina que a vida não nos é tirada, mas transformada. Tudo aqui é passageiro. Somos peregrinos nesta terra, cidadãos do céu. Meus irmãos, nós estamos nesse mundo apenas de passagem. Parece redundante eu falar isso. Como diz o apóstolo Paulo, nós somos cidadãos do céu. Aqui, meus irmãos, pagamos somente aluguel. E esse aluguel é um aluguel caro, viu? Um aluguel caro. A nossa vida, a nossa casa está no céu. Continuando. Padre Jonas dizia que pensar na morte é um segredo de santidade. O segredo para viver bem é estar preparado para morrer, Padre Jonas dizia. Um segredo de santidade. Nós nos preparamos para tanta coisa nessa vida, não é verdade? Tantas realidades que a gente precisa se preparar. Se eu te perguntar, qual o dia mais feliz da sua vida? Foi, está sendo? Eu não sei. Qual o dia mais feliz da sua vida? Se você me perguntar, Ederson, senta aqui, vamos conversar. Quais foram os dias mais felizes da sua vida nesta terra aqui? Eu tenho inúmeros. Primeiro, lógico, foi o meu nascimento. A minha vida é um dom de Deus. Dom Bosco dizia, né? A nossa vida é um presente de Deus. E o que fazemos dela é o nosso presente a Ele. A sua vida é um dom de Deus. E uma das alegrias também
foi eu ter me casado. Eu me casei no dia 1º de maio, dia de São José Operário, no ano de 2021, no ano de São José, estabelecido pelo nosso saudoso Papa Francisco. Que privilégio, né? Também foi saber que eu seria pai. Gente do céu. Quem é pai aí? Levante a mão. Pai e mãe. Gente, que mistério, né, gente? Que mistério é a nossa paternidade, a nossa maternidade. A Maria Luísa está com 3 anos, o Sávio José está com 1 ano e 3 meses. Quando eu soube que a minha esposa estava grávida, gente do céu, que felicidade. Eu me preparava tanto para esse momento, porque eu nunca tive dúvida da minha vocação matrimonial. Nunca tive dúvida. Eu me casei, depois de 3 meses nós conseguimos engravidar. E quando eu soube, ah lá, está aqui. Eu não sabia que a Maria Luísa e o Sávio José estavam aqui. E quando eu soube que a minha esposa estava grávida, nós estávamos grávidos. Vem aqui, Sávio, dá licença. Voltei, viu, gente? Vocês que estão acompanhando aí pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Quando eu soube que eu ia ser pai dessa criatura aqui, Sávio José, misericórdia, meu coração, foi uma felicidade tremenda. Da Maria Luísa também. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Quando eu vi, saindo da barriga da minha esposa, essa criança, falei, gente do céu, que felicidade. Talvez o que eu vou falar para vocês seja agressivo, mas que o Espírito Santo toque no seu coração. Mas é uma felicidade passageira. É uma felicidade de momento, não que essa felicidade não acabe. Vai acabar, acaba sim, porque ela é limitada. E aqui eu estou comparando a felicidade desta terra com a felicidade do céu. O Sávio está crescendo, está se desenvolvendo. Cada ano é uma novidade, é uma felicidade. Pode pegar aqui, meu amor, por gentileza. E quando eu comparo essa felicidade desta terra com a felicidade do céu, não tem comparação, minha gente. Não tem. Semana passada, eu com a minha esposa, estávamos no final de semana de descanso, nós fomos aqui no sul de Minas, umas cidadezinhas aqui, muito gostosa, né? Passeamos lá, eu e ela, com as crianças, e faz tempo a gente não faz isso. Muito tempo mesmo. E a gente fez, vamos parar? Vamos aproveitar esse final de semana? Vamos. Gente, foi tão bom o final de semana que a gente passou. Foi maravilhoso, mas é uma felicidade passageira. Eu não sei vocês, agora é uma partilha do meu coração, tá bom? Ninguém está acompanhando mesmo pela televisão, né? Então é só nós aqui, então é uma partilha do coração. Não existe ainda algo a ser preenchido no seu coração? Por mais que você busque, não é um vazio, mas é um espaço ainda que nada preenche, não tem isso. Não sei vocês, mas parece que aqui nesta vida, neste mundo, você vai buscando as coisas de Deus. Você preenche, você busca a Deus na hora da comunhão. Você comunga o corpo de Cristo. Naquele momento ali, que você comunga, o padre fala o corpo de Cristo. Você tem aquele momento com Jesus. E aí você sai da missa, sai para a realidade da vida, e as coisas continuam, mas parece que à noite você está ali e fala, me falta algo. Eu não sei, gente, se é só comigo. Eu acho que é com vocês também. Ei, Lucas? Cadê o Lucas? Não tem esse... É um vazio, gente. Mas aí eu quero pegar o catecismo da igreja, para eu te responder. O que é esse vazio, essa inquietude dentro do seu coração? Catecismo da Igreja Católica, número 1022.
O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem. O céu é o fim último e a realização das aspirações mais profundas do homem. O estado de felicidade suprema e definitiva. Viver no céu é viver com Cristo, os eleitos. Viver nele, mas lá conservar, ou melhor, lá encontrar sua verdadeira identidade, seu próprio nome. Nós trazemos aspirações profundas, gente, e só será preenchido não nesta terra, não com as coisas deste mundo, mas somente com a eternidade. E qual é o primeiro processo para curar esses traumas da morte? Como que eu posso curar esses traumas da morte? O antídoto, gente, é a eternidade. É falar da eternidade. Se nós pensarmos que nós vamos somente viver, crescer, envelhecer e morrer, gente, esta vida é uma tragédia. Por isso que pela ótica da fé é justamente ao contrário. Eu estou neste mundo, mas eu não sou deste mundo, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro, é ganho. Por isso que os santos, hoje, dia de todos os santos, eles nos ensinam. Pessoas que estavam nesta terra, mas tinham um olhar voltado para o céu. Colossenses, buscai as coisas do alto, não da terra. E quando eu busco as coisas do alto e não as coisas da terra, nós vamos ter esta sede de eternidade, esta sede de Deus. Parece que a presença dos homens ao nosso lado não preenche. Mesmo constituindo uma família linda, maravilhosa, filhos. E aqui não estou falando que a felicidade nessa vida não existe. Existe, mas ela não é perfeita. Se fosse perfeita, não existiria eternidade. E por isso que nós Canção Nova, pregadores, ministério de música, nós precisamos voltar a falar de eternidade, da vinda de Jesus. Maranatá, vem Senhor Jesus, porque o povo só será curado a partir do momento que a gente voltar a falar de eternidade, de conversão. Jesus está voltando. Eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu ouvi um cabecinha branca, com muito respeito e muito carinho, cabecinha branca chamado Padre Jonas Abib, quando aquele homem falava, não das coisas da terra, mas as coisas do céu, da eternidade. Ele falava dessa vinda de Jesus gloriosa, que um dia nós estaremos, a gente poderia estar diante de Jesus face a face. Hoje, meus irmãos, como diz aquela palavra de Coríntios 13, hoje nós vemos tudo por um espelho, tudo por um espelho. Esta vida, as coisas dessa vida, tudo por um espelho, confusamente. Mas um dia nós veremos Ele face a face, como Ele é. E quando eu vi aquele homem falando sobre a eternidade, o que me atraiu até mesmo a vir para a Canção Nova, há 12 anos atrás, era justamente isso. Era buscar essa santidade. Eu tinha essa santidade dentro de mim, eu quero ser santo, eu quero ir para o céu. Eu nasci para o céu. E meus irmãos, nós precisamos voltar a sonhar com a eternidade. Esse seu medo diante da morte só será curado se você voltar a sonhar com as coisas do alto, não com as coisas da terra. Meus irmãos, hoje é um dia muito
muito feliz. É um dia que nós precisamos rezar pelas almas que estão no purgatório, por aqueles que já se foram, mas é um dia, meus irmãos, de muita reflexão. É o dia de você refletir, eu refletir, como está a minha vida, como está a sua vida. Porque no céu, meus irmãos, só vai entrar aqueles que foram fiéis aqui nesta terra. Aqueles que lutaram, lágrimas, suor. Se você não vive aqui nesta terra, colocando Deus em primeiro lugar em tudo, o que você vai fazer no céu? Por isso, meus irmãos, se você ainda não anseia por esse céu, por essa eternidade, desculpem dizer, algo está errado. No seu coração precisa ter essa certeza, esse vazio que está dentro de mim, essas incertezas, essas dúvidas, só será preenchida com as coisas do céu, da eternidade. Amém? Quem está dormindo e fala amém? Amém? Meus irmãos, os traumas da morte, esses traumas, eu não sei você, mas a minha memória afetiva, desde pequeno, graças a Deus, a minha avó, Dona Alice, que já faleceu, já está na eternidade, ela é uma avó adotiva, né? Que adotou meu pai. E ela, desde que eu era pequenininho, não cresci muito, ela me levava naqueles velórios, que existe até hoje, né? No interior, nas casas. E ela me levava para rezar o terço, desde pequeno. E eu não entendia nada, mas eu ia. E eu via aquela pessoa com algodão no nariz, com as mãos no peito, com o terço nas mãos, eu ficava ali. Eu perdi as contas, quantas pessoas eu já enterrei, acompanhando a minha avó. Mas foi tão bom, porque desde pequeno, ainda sem entender, eu participava dos velórios com a minha avó. Me levava no cemitério, nas missas. E eu, como um bom cristão, eu não meditava muito sobre a morte. Não tinha esta realidade tão presente dentro da minha vida. Mas como eu falei com vocês, quando eu escrevi esse livro, a primeira pessoa que eu escrevi foi para mim. E eu fiz um processo profundo de revisão de vida, após a morte do Padre Jonas. Nesse livro, ele tem uma ampulheta na capa do livro. E quem escreveu o prefácio deste livro foi o Padre Marlon Múcio. E eu queria colocar uma caveira na capa, né? E o padre, muito sensato, cheio de Deus, falou: meu filho, o povo já tem trauma da morte. Você vai colocar uma caveira? Ele jogou um balde de água fria. Falei: padre, mas o que eu vou colocar na capa? E veio nas minhas mãos uma ampulheta. Você que está aí na sua casa, você está acompanhando, e vê essa ampulheta. E essa ampulheta é justamente a nossa vida. Deus nos deu uma ampulheta para cada um de nós. Quando cessar esta areia, já não podemos fazer mais nada. Por isso que nós precisamos viver bem essa vida que Deus nos deu. E quando eu escrevi esse livro, a partir da morte do Padre Jonas, eu fui revendo muitas coisas na minha vida, da minha história, dentro da comunidade Canção Nova, e posso dizer para vocês, depois da morte do Padre Jonas, muitas coisas mudou no meu coração, principalmente na questão da eternidade.
Eu que professava a fé, eu que rezava o creio todos os domingos, mas buscava as coisas deste mundo ainda. Buscava as coisas da terra, não entendia o propósito de Deus, e depois daquele dia, acredito que todos os irmãos que viveram o processo do velório do padre, você que acompanhou o velório do padre, não sei se você acompanhou, gente, foi um velório diferente, não foi? Músicas, com mais músicas, pregações, homilias, eu não sei você, foi falado muito sobre a eternidade, muito sobre a vinda de Jesus. E ali o meu coração foi se alimentando daquilo, mas eu falava, gente, escrever sobre a morte, tantos assuntos para falar, mas justamente isso, foi essa inspiração de escrever sobre a morte. E eu comecei a escrever, e a rever a minha vida, e fui vendo, gente, que eu precisava viver bem essa vida, resolver situações de perdão, voltar ao confessionário. Aqui na comunidade de Canção Nova, nós temos o Retiro da Boa Morte. Não vou falar sobre isso, porque não vem agora na questão, mas o que é esse Retiro da Boa Morte? É preparar o coração, aquilo que é interno, mas também aquilo que é externo. Arrumar o nosso guarda-roupa, arrumar as coisas. Nossa mesa de trabalho, o Padre Jonas não ensinava. Por quê? Se naquele dia, eu fico imaginando, vamos lá, não vou falar de você, vou falar de mim. Vamos supor que hoje, agora, nesse momento, Jesus vai precisar me levar. Eu vou precisar morrer. Aí a minha esposa vai precisar viver todo o processo burocrático. Cadê a carteira do Ederson? Cadê os documentos dele? Depois vai ver o processo do luto, vai no meu guarda-roupa, e ali vai pegar minhas coisas. Falei, gente do céu, deu trabalho em vida e deu trabalho na morte. Vai ter que chamar o desquentulho. De tanta coisa que ele tinha, meu Deus do céu. Era tanta coisa que ele tinha, que ele em vida nunca usou. Parece algo tão banal, mas não é. É verdade. E eu fui revendo tudo que eu tinha, principalmente aqui dentro. Gente, algo bem simples, partilhar algo bem simples para vocês, um testemunho bem simples. Todos nós, missionários da comunidade de Canção Nova, todos os anos vamos para casa. E eu não, memórias afetivas em relação ao meu pai, eu não tinha muito assim. Não me recordava os momentos com o meu pai. E eu comecei, a partir do momento que eu escrevi esse livro, me aprofundar, viver esse evento, esse momento forte. Eu falei, pai, hoje vai ter um circo. Estou falando de momentos e não de dinheiro, porque às vezes a gente acha, vai gastar, tudo vai gastar. Pai, vai ter um circo aqui perto de casa, vamos? Meu pai com 70 e poucos anos, 73 anos, já com uma doença não, mas com uma saúde bem debilitada. E naquele dia eu fui com meu pai no circo. Eu, meu pai, a minha esposa, a minha mãe. Meu pai nunca me levou no circo, mas eu posso falar, eu levei o meu pai no circo. Vai ficar. É esses momentos que vão ficar eternizados, gente. E viver, gente, não é somente rezar, não. É aproveitar a vida também, nos momentos em família, viagens. Então aproveite esse momento que Deus te deu. E naquele dia, gente, eu perguntei para o meu pai, o que você mais gostou do circo? Sabe o que ele me falou? Da bailarina. Oh, meu Deus do céu. E meu pai, naquele dia, foi o dia dele mais feliz. Levei ele na igreja. Levei ele na Santa Missa. E ele viu Jesus crucificado, depois de um bom tempo. E ele começou a chorar. Porque aquela imagem, que é uma imagem, às vezes, para nós, toda a igreja tem.
E algo que marcou para ele foi isso, coisas tão simples, gente. Voltando. Você sabia que a canção nova, ela tem uma finalidade nesta terra. Ela tem um propósito. Você não sabia? Eu vou te falar agora. Quando o Padre Jonas pensou na canção nova, ele pensou justamente isso. Qual que é o propósito da canção nova? Né? Essa palavra hoje tão atual. Qual que é o propósito da sua vida? O para que você vive? Para que você trabalha? Qual que era o propósito da canção nova? O fundamento da canção nova, Padre Jonas dizia: preparai um povo bem disposto para a segunda vinda de Jesus. A finalidade da canção nova é justamente isso. É preparar o seu coração, meu irmão, minha irmã. É preparar a sua alma para a segunda vinda de Jesus Cristo. Você não veio somente a canção nova nesse final de semana apenas para resolver um conflito interno, ou algo na sua vida, ou pedir para que Deus te ajude nessa questão financeira, ou você veio aqui mesmo, desculpe dizer, apenas como um turista, tirar foto, depois ir embora, aí pergunta: o que você aprendeu na canção nova? O que foi? O que mais chamou a atenção? Não sei. Não confessou, não rezou o terço, não participou da Santa Missa, apenas um turista. Mas vocês foram convidados por Deus a neste final de semana passar aqui como peregrinos. Peregrinos. Eu não sei você, mas a primeira vez que eu vim para a Canção Nova foi no ano de 2006. E foi justamente na última pregação do Padre Léo. Buscai as coisas do alto. No Osana Brasil, 2006. Padre Léo faleceu em 2007. E quando a palavra da minha conversão, do meu chamado, é justamente isso. Colossenses 3. Buscai as coisas do alto, não da terra. Gente, quando a gente busca as coisas do alto, vai buscando as coisas do alto, vai buscando as coisas do alto, a gente entende, isso cai, não aqui no coração, que nossa vida, ela não comporta este mundo, gente. E eu não desconfio da sua felicidade, você pode até estar feliz, mas deixa eu te dizer, é uma felicidade limitada. Limitada. Assim como eu partilhei que eu fui no final de semana para o sul de Minas, que foi tão bom viver naquela paisagem, ver árvores, mas já passou. Como eu partilhei sobre os dias mais felizes da minha vida, e talvez o dia mais feliz da sua vida também, foi o dia que você se formou, foi o seu primeiro emprego, o nascimento do seu filho, mas essa felicidade, minha gente, comporta ainda este mundo e não as coisas do alto. E se eu te perguntar, você também que está na sua casa, qual foi o dia mais triste da sua vida? Qual foi o dia mais difícil da sua vida? Talvez você fale assim: quando eu precisei enterrar o meu pai, quando eu precisei enterrar a minha mãe, quando eu precisei enterrar o meu filho. Gente, eu ainda não enterrei as pessoas que eu amo. Estou me preparando. E quando esse preparo, ele vem pela ótica da fé, fica mais fácil de entender sobre a vida. Porque o desespero existe para muitos que dizem professar a fé em Jesus Cristo. Porque a pessoa não se preparou. E você sabe que o contrário de esperança é desespero. Deus não existe no desespero. Ele não existe, Ele não está. Mas é tão bom quando você está diante de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. E eu acompanhei muitos irmãos que perderam pessoas dentro da sua casa, aqui na Canção Nova.
E como é bom você estar diante de alguém que acredita na vida eterna. Quando naquele momento ela recebe uma ligação, o seu filho morreu. E você ouvir assim: bendito seja Deus, Deus me deu, Deus me tirou. E aquela pessoa tinha tudo para se revoltar contra Deus, no bom sentido da palavra, e ela não se revoltou, pelo contrário, ela viveu o processo do luto ali do lado do caixão, da sua mãe, do seu pai, do seu filho. E tão bom ver, gente, é uma fé que nos alimenta, irmãos. Esta fé em comunidade é uma fé que nos alimenta. Se você não sabe, aqui ao lado da Canção Nova tem um cemitério. Tem um cemitério. Aqui atrás da ermida. E ali existe um espaço para nós aqui, membros da Canção Nova. E ali tem muitos irmãos que já morreram. O Cláudio, o Samuel, o tio Zezinho. Quantos irmãos? O Laquanete. Mas, irmãos, quando é um adulto, ainda a gente consegue pacificar o nosso coração, não é verdade? Quando é um adulto, ainda que seja difícil, gente, mas quando é uma criança. E aqui, meus irmãos, nesse cemitério, toda segunda-feira eu faço questão de rezar o meu terço ali e pedir a intercessão de todos os irmãos. Mas ali naquele cemitério tem alguns anjinhos que já morreram, que já estão com Deus face a face. E muitos daqueles anjinhos, os pais deles são aqui da Canção Nova. E eu pude acompanhar muitos irmãos que precisaram enterrar os seus filhos. Pela ótica do mundo, das coisas desse mundo, eles enterraram a pessoa que mais eles amam. Mas pela ótica de Deus, eles prepararam aquelas crianças para o céu, para a eternidade. Gente, não existe um lugar melhor que a eternidade. Não existe um lugar melhor que o céu, que o paraíso. Como dizia Felipe Neri, eu prefiro o paraíso. Eu quero o paraíso. Eu não sei vocês, mas eu, Ederson José, eu quero a eternidade um dia. Eu quero o paraíso. Eu quero o céu. Eu não quero as coisas deste mundo, porque as coisas deste mundo passam. Eu quero me apegar à eternidade, às coisas do céu, porque Jesus morreu para nós. E lá naquele cemitério tem alguns anjinhos. Tem a Cecília Vitória, filha do Clóvis e da Juliana. Tem a Júlia Galvão, filha dos nossos irmãos aqui missionários, Sandra Arquejada e Kelly. Tem a Laura Maria, a única filha. A única filha deste casal, do Axis e da Andréia, a Laura. Tem a Judite Maria, a filha do Fábio e da Juliana, que em março deste ano faleceu. 3 dias de vida. E tem o Gabriel, filho da Angélica, do Emerson. Gente, pela ótica da fé, da esperança, eu creio que eles estão no céu. E eles são os nossos intercessores. Talvez você, mãe, que esteja na sua casa, você precisou sepultar o seu filho, a sua filha, ainda de colo. Esse vazio no seu coração só será preenchido pela eternidade.
E você já tem um filho, uma filha no céu. Você já tem um santo, uma santa. Porque é isso que nós professamos. Talvez você precisou enterrar a pessoa que você ama. Meus irmãos, vamos rezar. E eu quero aqui finalizar com uma passagem de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Se a câmera puder pegar a imagem de Jesus crucificado, para quem está em casa. Prestem atenção. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pode algum dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é sem fundamento. E sem fundamento também é nossa fé. Se os mortos não ressuscitam, estaríamos testemunhando contra Deus que Ele ressuscitou Cristo, enquanto de fato Ele não teria ressuscitado. Versículo 17, e se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum valor, e ainda estáis nos vossos pecados. Versículo 19, se é só para esta vida que pusemos a nossa esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão, de lástima, de tristeza. Gente, se a nossa fé não professa a eternidade, é em vão a nossa fé, porque Cristo precisou morrer para que eu e você fosse salvos. Se você não acredita na eternidade, porque Cristo morreu por você, então, meu irmão, porque Cristo morreu por mim. Olha esta cruz. O porquê, meus irmãos? Se Cristo não morreu para nós, por causa da eternidade, meus irmãos, Ele não morreu por você e por mim, para que você ficasse nesta terra somente. Ele morreu por mim e para você, para que você um dia contemplasse Ele face a face. E o catecismo da igreja diz que um dia seremos reconhecidos pelo nosso nome, o nosso nome de batismo. Meus irmãos, como será bom esse dia? Não é algo espiritual, não é fanatismo religioso, não é fanatismo católico, não. Como será bom dia? Eu imagino como será bom dia estar diante de Jesus. E naqueles momentos, não sei como será a minha morte, e falar assim para Jesus: Jesus, traga Maria e José ao meu lado. Eu estou com medo da morte, mas eu quero morrer ao lado de Jesus. Eu quero morrer ao lado de Maria. Eu quero morrer ao lado de São José. Gente, que boa morte. Vamos ficar em pé. Vamos rezar. Vamos pedir para o patrono da boa morte, São José, para que ele tire do nosso coração os traumas da morte. Você que enterrou alguém que você ama, ainda traz esse trauma. Troca esse trauma por saudades da eternidade. Um dia você verá o seu filho, um dia você verá a sua filha, um dia você verá o seu esposo, a sua esposa que um dia você precisou entregar para Deus, você verá no céu. Coloca a mão no seu coração e diz assim: São José, São José, tu que morrestes nos braços de Jesus e Maria, tu que morreste nos braços de Jesus e Maria, meu amável protetor,
meu amável protetor, socorrei-me em todas as necessidades, socorrei-me em todas as necessidades, em todos os perigos da vida, em todos os perigos da vida, mas principalmente na hora suprema, mas principalmente na hora suprema, vindo suavizar vindo suavizar as minhas dores, as minhas dores, enxugar as minhas lágrimas, enxugai as minhas lágrimas, fechar suavemente meus olhos, fechai suavemente os meus olhos, enquanto eu pronunciar enquanto eu pronunciar os docíssimos os nomes: docíssimos nomes: Jesus, Jesus, Maria, Maria, José. José. Salvai a minha alma. Salvai a minha alma. Jesus, Jesus, Maria, Maria, José. José. Salvai a minha alma. Salvai a minha alma. Estenda seus braços e vá pedindo agora a intercessão dos santos, a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a mãe de Jesus, e seu esposo castíssimo São José. A melhor pessoa para você um dia morrer, deixar este mundo, é morrer ao lado de Jesus, de Maria e de José. Então peça agora a Jesus: cura o meu coração, Jesus, dos traumas da morte. Cura o meu coração, Virgem Maria, dos traumas da morte. São José, cura o meu coração dos traumas da morte. Hoje eu quero São José, hoje eu quero Jesus, hoje eu quero Virgem Maria, sonhar com o céu, sonhar com a eternidade. Há um vazio dentro de mim, há um vazio, há um desejo, e eu quero preencher esse desejo com as coisas do céu, da eternidade. Eu peço, Virgem Maria, eu peço, Jesus, vem em meu socorro, venha sobre mim neste momento e concede-me o dom da paz. Me concede, Espírito Santo, esse desejo de buscar as coisas do alto, não as coisas da terra. Faz-me fiel à tua palavra, ó Deus. Suas promessas sempre se cumprem. Tuas promessas sempre se cumprem no tempo. Esperança é a glória eterna. Minha esperança é a glória eterna, a glória eterna. Minha esperança. Minha esperança é a glória eterna, a glória eterna. Canta isso mais uma vez, assumindo essa verdade. Minha esperança é a glória eterna. Tudo vale a pena quando se quer o céu. Vai valer a pena cada dor que eu suportar para conquistar o céu. E vai valer a pena cada cruz que eu carregar para conquistar o céu. Canta isso, vai valer a pena. Vai valer a pena cada dor que eu suportar para conquistar
eu carregar para conquistar o céu. Levanta os seus braços, repita isso mais uma vez. Vai valer a pena, vai valer a pena cada dor que eu suportar para conquistar o céu. Vai valer a pena, e vai valer a pena cada cruz que eu carregar para conquistar o céu. Para encerrar, minha esperança, minha esperança é a glória eterna. Minha esperança é a glória eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.